parou pra pensar que durante muito tempo, mulheres e outras minorias não podiam votar? A luta pelo direito ao voto feminino foi uma das lutas mais importantes travadas pelas mulheres durante a história do nosso país e também ao redor do mundo. Por isso hoje, no dia 24 de fevereiro, eu decidi vir te contar essa história. Até porque hoje é o dia oficial que se comemora o dia da conquista do voto feminino no Brasil. E se você ainda não me conhece, olá, eu sou Caroline Sardá e eu conto histórias de mulheres e direitos femininos aqui nesse quadro chamado Mulheres na História. Mas Carol, Mulheres na História não é toda quarta-feira? Pois é, mas hoje é um Mulheres na História especial porque eu vou contar a história completa de como é que nós tivemos o direito ao voto feminino no Brasil. Enquanto eu cito algumas mulheres que eu já contei a história no Mulheres na História. Por isso, esse vídeo será em ordem cronológica, numa linha do tempo, onde você poderá entender quem são os personagens principais dessa história e entender em qual momento essas reivindicações aconteceram. E o mais importante, qual que era o contexto que as mulheres e outras minorias viviam naquela época. Mas antes de eu começar a te contar essa história, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante na divulgação do canal e também desse vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar as notificações para não perder nada por aqui e claro, se você quiser contribuir com o canal ou com esse projeto que nós desenvolvemos sobre histórias de mulheres aqui no Mulheres na História, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link do Apoia-se e também o meu Pix, caso você queira contribuir com o meu trabalho. Dito isso, roda a vinheta! De acordo com a historiadora Tereza Cristina, que escreveu o livro O Voto Feminino no Brasil, que está aqui na descrição do vídeo, caso você queira ler depois do livro para se aprofundar um pouco mais sobre essa história, diz que a história do sufrágio feminino no Brasil começa ali no final do século XIX, após a professora Nísia Floresta, influenciada pelas leituras e traduções que fazia das obras de Mary Wollstonecraft, começou a promover debates e obras que questionavam a participação das mulheres na política. E caso você queira saber um pouco mais sobre a história da Nísia Floresta, eu vou deixar um card aqui em cima porque eu já contei a história dela no Mulheres na História. Agora voltando, no final do século XIX, nós sabemos que as mulheres não podiam votar e outras minorias também não. Por conta disso, eles precisavam reivindicar esse direito para quem estava no poder. E quem estava no poder naquela época que podia votar e ser votado para representar o povo? Homens brancos de elite e que tinham boas condições financeiras, além de serem alfabetizados. Ou seja, uma pequena parcela da sociedade daquela época. Então, praticamente todas as pessoas, inclusive as mulheres, tinham que reivindicar os seus direitos para quem estava no poder. Dito isso, era necessário que os homens também se envolvessem no sufrágio para que elas tivessem esses direitos concedidos. Até porque só eles podiam votar, só eles podiam ser votados. Então, só eles estavam no poder para poder conceder esse direito para as outras pessoas. Isso eu acredito que você já entendeu, né? E é importante pontuar essa questão de que apenas homens que tinham boas condições financeiras podiam votar, porque durante o Império existia o tal do voto censitário. Lembra disso? Que apenas homens com uma determinada renda podiam votar? Então, como a maioria da população negra daquela época estava sendo escravizada, era analfabeta e não tinha nenhuma condição financeira, eles estavam totalmente excluídos do processo eleitoral. Por isso que nós precisamos fazer esse recorte aqui, porque não apenas as mulheres não tinham direito de votar, mas também as pessoas racializadas, analfabetas e com deficiência também não podiam votar. Entendido isso, quando que começa essa movimentação dos homens parlamentares em começarem a protocolar propostas envolvendo o sufrágio feminino? Em 28 de julho de 1831. E teve a participação de 2 deputados. O deputado José Bonifácio de Andrade e Silva e Manuel Alves Branco, que apresentaram à Assembleia Geral Legislativa um projeto de reformulação do sistema eleitoral. Nele, estava prevista a participação das mulheres poderem votar em eleições locais. Mas adivinha, a proposta não passou. Passa-se algumas décadas para que as mulheres tenham direito de ir para a faculdade, 1879. Só que não todas as mulheres negras ainda estavam sendo escravizadas, enquanto as mulheres brancas ganharam seu acesso à faculdade. Por
conta disso, algumas mulheres brancas que estavam já se formando na faculdade, como Isabel de Souza Matos Dillon, que era dentista na época, aí você deve estar lembrando, calma, mas 1879, então já existia a Lei Saraiva. Lei Saraiva esta que permitia que pessoas diplomadas pudessem votar. Certo? Errado. A Isabel de Souza Matos Dillon, que se formou como dentista, tentou, pela Lei Saraiva, tirar o seu título de eleitora, porém sem sucesso. Foi aí que se entendeu que a Lei Saraiva não se aplicava a todas as pessoas que tinham diploma, apenas a uma pequena parcela da sociedade. Uma década depois, em 1888, no ano da abolição da escravatura, surge o primeiro jornal feminista, chamado A Família, fundado por Josefina Álvares de Azevedo. E esse jornal abordava diversas questões sociais, desde o sufrágio feminino à abolição da escravatura. E, inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre esse jornal ou sobre a história da Josefina Álvares de Azevedo, fundadora do jornal, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir um pouco mais sobre a história dela depois desse vídeo. É bem importante entender o papel da imprensa e dos periódicos feministas na luta das mulheres por direitos. Acredito que futuramente eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre a imprensa feminista ao longo da história de luta das mulheres pelos seus direitos no Brasil. Porque sempre jornalistas, comunicadoras, escritoras estiveram presentes nessa luta por direitos e nessa documentação dessa luta. Agora, com a escravatura abolida, em janeiro de 1891, mais especificamente nos dias 12, 22 e 27, a matéria dos direitos políticos é discutida e votada na Assembleia Nacional Constituinte. Porém, como todos são homens, as emendas relacionadas ao voto feminino são rejeitadas. E lembra que eu te falei do voto censitário, que tinha que ter uma determinada renda para você poder votar? Essa Constituição retirou essa exigência para poder votar, mas manteve o critério da alfabetização, o que afetou diretamente a população negra recém-liberta da escravidão, que ainda não tinha tido acesso à educação. Com isso, tanto a exclusão eleitoral de gênero quanto racial continuou sendo a prática, já que o analfabetismo era altíssimo entre os ex-escravizados e seus descendentes. Nós chegamos então no século XX, mais especificamente no dia 17 de dezembro de 1910, quando é registrado o primeiro partido feminino da história do Brasil, o Partido Republicano Feminino, presidido então pela professora Leolinda de Figueiredo Daltro. E claro que eu tenho a história já contada da Leolinda aqui no Mulheres na História, eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois. Beleza, partido formado. E aí, o que mais aconteceu? Em 1916, a Mariana de Noronha Horta e a Leolinda Figueiredo Daltro apresentaram petições formais ao Congresso Nacional pedindo a inclusão das mulheres no direito ao voto no Brasil. Petições recusadas? E agora? Em julho de 1917, o deputado Maurício de Lacerda apresenta um projeto pedindo a reformulação do processo eleitoral, em que está previsto o voto feminino. Recusado também. Em 1919, os senadores Alfredo Elis, Justo Sherman e o deputado Nogueira Penido também propõem projetos em favor do voto feminino. Novamente, sem sucesso. E aqui é importante pontuar, né, gente? Se fosse tão fácil conceder o voto feminino, se era só os homens concederem, assim, do dia pra noite, era só eles quererem dar esse direito, por que até agora nem os homens estavam conseguindo? Por que era tão difícil, até mesmo para os caras que estavam dentro da política, concederem esse direito para as mulheres? Faço esses questionamentos porque muitas pessoas falam que o direito ao voto foi dado de presente para as mulheres, que elas não tiveram que lutar por isso, que foi fácil, que não foi uma luta, que não sei o que não sei o que lá. Mas observando a linha do tempo, você percebe que vários homens também tentaram conceder esse direito antes e não conseguiram. Então, nitidamente, não era fácil. Houve luta, houve reivindicação e nós vamos observar mais lutas serem travadas ao continuarmos essa linha do tempo. Então, vem comigo. Chegamos na década de 20, mais especificamente em agosto de 1922, quando é registrada oficialmente a entidade da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, fundado pela bióloga Berta Lutz. Berta Lutz tinha acabado de voltar de uma viagem para a Europa e ela tinha percebido que lá eles estavam muito avançados nos debates sobre os direitos políticos e civis das mulheres, enquanto no Brasil nós estávamos ainda muito atrasados. Viajou pelo Brasil e pelo mundo afora para lutar pelo direito civil e político das mulheres. Ela literalmente sobrevoava o Brasil
Brasil, distribuindo panfletos sobre o sufrágio feminino, fazendo conferências, banquetes, congressos e até mesmo trazendo sufragistas do exterior, onde já tinha sido concedido o voto feminino, para o Brasil para dialogar e organizar e ajudar a mobilizar as mulheres brasileiras. Por isso que o nome dela é tão conhecido na luta do direito das mulheres no Brasil. Inclusive, tem um vídeo sobre a história dela aqui no perfil, eu vou deixar o card aqui em cima também para vocês assistirem depois desse vídeo. Foi no mesmo ano, em outubro de 1922, que aconteceu o Congresso Jurídico Nacional, quando a advogada Mirtes Campos defendeu a constitucionalidade do voto feminino, e também em dezembro rolou o primeiro Congresso Internacional Feminista realizado pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Em dezembro de 1927, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino protocolou um abaixo-assinado na Secretaria do Senado. O documento pedia aos senadores o direito de votar para as mulheres. Porém, novamente, foi negado. Só que parecia que os ares estavam mudando no nosso país, principalmente no Rio Grande do Norte. Em 1927, no mesmo ano que a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino protocolou aquele abaixo-assinado, rolou as eleições complementares no estado do Rio Grande do Norte, e as mulheres potiguares puderam votar. Pela primeira vez, graças a uma decisão do governador Juvenal Lamartine de Faria. Uma dessas eleitoras foi a famosa Celina Guimarães Viana, a primeira eleitora do Brasil. Além da Celina, também teve outra, que foi a Júlia Barbosa, escritora e ativista que também defendia o direito das mulheres e atuava junto da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. E a Júlia era famosíssima por disseminar ideias feministas já naquela época. Só que, infelizmente, posteriormente, todos os votos dessas mulheres que tiraram o título de eleitora no Rio Grande do Norte foram anulados. Porém, as coisas parecem mudar em 1928. Graças à nova legislação potiguara incentivada por Juvenal Lamartine de Faria, Alzira Soriano foi eleita prefeita de Lages, se tornando a primeira mulher na história do Brasil a se tornar uma prefeita. Não só isso, a primeira mulher a ocupar um cargo executivo da América Latina. Sua eleição foi um marco na história da política brasileira, mostrando que as mulheres não apenas podiam votar e ser votadas, mas que elas também podiam liderar prefeituras. Além da Alzira, teve outra mulher também que foi bem importante durante essa época, que se chama Mieta Santiago. Ela era formada em Direito e também conseguiu seu direito de votar porque se baseou na própria legislação eleitoral da época para conseguir votar em Belo Horizonte. Ela argumentou que na Constituição de 1881 não estava expressamente proibido que as mulheres não podiam votar, mas que na verdade era só uma interpretação excludente das leis eleitorais. Com isso, ela conseguiu seu direito de votar e ser votada, seu direito passivo e ativo. Só que ainda não eram todas as mulheres do Brasil e por isso a nossa história continua agora na década de 30. Em 1931, Getúlio Vargas, então presidente da época, começou a simpatizar com o movimento sufragista feminino. Isso porque aconteceu o segundo Congresso Internacional Feminista. E depois de muito diálogo e conversas com as sufragistas, ele começou a pender para o sufrágio das mulheres. Foi então que no dia 24 de fevereiro de 1932, o governo provisório editou o decreto número 21.076 do Código Eleitoral. Nele, mulheres alfabetizadas com idade superior a 21 anos, sem restrição do estado civil, podiam alistar-se como eleitoras. Esse decreto também instituiu a Justiça Eleitoral. E aí você vai me perguntar: pô, Carol, mas esse negócio aí do sem restrição do Estado Civil, que história é essa? Então, menina, deixa eu te contar. Naquela época, as mulheres casadas, elas meio que perdiam os seus direitos civis e políticos depois de se casar. Pois é, mulher. Basicamente, elas eram consideradas pela Constituição incapazes. Então, elas precisavam que um homem decidisse por elas, assinasse por elas e por aí vai. Tanto que a nossa primeira eleitora, Celina Guimarães, era casada na época e, por conta disso, o marido dela teve que assinar toda a papelada e fazer boa parte da burocracia por ela, porque, como uma mulher casada, ela não podia fazer isso. E é importante pontuar também que não só as mulheres eram consideradas incapazes
capazes na Constituição, mas os indígenas também. E não só isso, o Código Eleitoral de 1932 dizia que só os indígenas integrados na sociedade, ou seja, os indígenas que já tinham abandonado as suas tradições e culturas, poderiam votar. Isso claramente excluía a maioria dos indígenas, que viviam em suas comunidades com suas próprias culturas, formas de organização e que obviamente não iam deixar a sua cultura e as suas tradições para escolher um representante. Mas eu vou te contar como que isso vai mudar um pouquinho mais pra frente. No dia 3 de maio de 1933, realizam-se as eleições por todo o país. E pela primeira vez as mulheres podem votar e apresentam-se à Assembleia Nacional Constituinte. E é então que nós temos mais um momento histórico para a luta das mulheres pelos seus direitos. Em 1934, Almerinda Farias Gama, sindicalista, negra, sufragista da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, faz parte da bancada classista na Assembleia Nacional Constituinte, pedindo pelo direito oficial das mulheres poderem votar para o Código Eleitoral. E claro que eu tenho a história dela também aqui no Mulheres na História, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. Em 20 de maio de 1934, o capítulo relativo aos direitos políticos é colocado em pauta e votado em plenário. Após acalorada discussão, os constituintes finalmente votam pela igualdade de direitos entre homens e mulheres sem distinção do sexo, desde que maiores de 18 anos e alfabetizadas. Ou seja, na questão racial continuava difícil. Foi então que o texto da Constituição foi promulgado no dia 16 de julho de 1934. E dessa vez, sem restrição do Estado Civil. O voto também era facultativo para mulheres, exceto para servidoras públicas, que daí era obrigatório. Finalmente, no dia 14 de outubro de 1934, as mulheres podem participar das eleições ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas Estaduais. E em todo o país, elegem-se 10 mulheres deputadas estaduais e uma deputada federal, Carlota Pereira Queiroz, a primeira deputada federal do Brasil. E em 1936, a Berta Lutz, que tinha se candidatado a deputada federal em 1934 e ficou como suplente, assumiu a sua suplência, tomou posse como deputada federal e começou a propor melhorias para as minorias, como a licença maternidade e a licença paternidade. E aí, me conta, tu sabia que a Berta Lutz estava envolvida na tua licença maternidade, mulher? Pois é, só que tudo parece estar indo muito bem, tudo muito certo, tudo muito show, até que Getúlio Vargas instaura o Estado Novo. Em 1937, o Congresso é fechado, a Constituição é suspensa e os direitos políticos e civis são restringidos. Nesse contexto, é óbvio que a repressão dificultou a organização das mulheres, proibindo reuniões, censurando jornais feministas e enfraquecendo movimentos que até então eram bem fortes, como a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Além disso, para piorar, o regime reforçou uma visão tradicionalista da mulher, como mãe, dona de casa, limitando cada vez mais sua participação política. Apenas com o fim do Estado Novo, em 1945, a luta feminista toma corpo novamente e retoma sua luta. Temos então a promulgação da Constituição de 1946, que consolida novamente o voto feminino, além de agora ser obrigatório para homens e mulheres alfabetizadas. Em 1976, nós temos a eleição da primeira senadora da história do nosso país, Eunice Miquiles, que era suplente e tomou posse depois do senador ter falecido. E após 1976, depois que nós temos aí a primeira senadora mulher eleita no Brasil, nós vemos uma forte movimentação de mulheres pela redemocratização do país. E um grande marco dessa redemocratização no Brasil foi a Constituição de 1988, que pela primeira vez na história garantiu oficialmente o sufrágio universal, eliminando restrições históricas que excluíam diversas minorias e grupos das eleições, como mulheres, negros, analfabetos, indígenas, pessoas com deficiência, entre outros. A Constituição de 88 reconheceu finalmente os povos indígenas como cidadãos plenos, garantindo o direito ao voto sem a necessidade de apagar a sua identidade cultural. Só que também é importante lembrar, né, gente, que a Constituição de 1988 não foi as mil maravilhas também para os indígenas, porque é nela que surgiu o marco temporal. Se você quiser saber um pouco mais sobre o marco temporal, eu vou deixar também um card aqui em cima, que eu tenho um vídeo explicando certinho como que surge o marco temporal e por que ele afeta tanto as populações indígenas até hoje, que pedem o fim do marco temporal. Chegamos, então, ao fim da nossa história.
Claro que essa história que eu te contei hoje ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas, como ir mais além na história de luta dos indígenas, da população negra, dos LGBTs, das pessoas com deficiência, entre outras minorias pelos seus direitos. Mas eu te juro que eu tentei ao máximo preencher essas lacunas, e caso você saiba alguma informação que eu não citei aqui no vídeo, que você gostaria de compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários que vai contribuir bastante com a construção desse conteúdo para ser ainda melhor e mais educativo para quem estiver assistindo. E assim, após décadas de organização, mobilização e reivindicação, as mulheres finalmente conquistaram o direito de votar e serem votadas, marcando uma importante vitória para a luta das mulheres no Brasil. Quando te disserem que a luta das mulheres foi rápida, foi fácil, foi um presente dado pelos homens, foi assim, ó. Os homens quiseram acordar num belo dia de bom humor e concederam direitos. Manda esse vídeo para essa pessoa. E se você quiser que mais pessoas vejam esse vídeo, compartilha ele, manda nos grupos, deixa seu like, que ajuda bastante na divulgação do vídeo para chegar em mais pessoas. Se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para não perder nada por aqui. E se você quiser contribuir com o canal ou com esse projeto maravilhoso que é o Mulheres na História, que resgata histórias de movimentos feministas, da história da mulher e dos direitos femininos, tá aqui na descrição do vídeo. Você contribuindo a partir de R$10 mensais tem acesso ao Clube de Leitura Feminista e pode ler ainda mais sobre esses temas que eu abordo aqui nos vídeos. É isso, até o próximo vídeo.